Olá, queridas e queridos amantes da natureza, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao meu canal. Sabia que a sua planta fala? Pois é, na verdade, a planta se manifesta através das folhas e nós temos que aprender a interpretar os sinais que elas nos mostram quando alguma coisa não está bem. Eu sou Ana Figueiredo e agora vou te ensinar tudo sobre a linguagem das folhas. Se a sua planta está desbotada e mole, é sinal de que ela está num local com pouca luminosidade. Mude-a para um local com mais luz. Muita gente confunde meia sombra com breu. Gente, meia sombra quer dizer um local que não recebe sol direto. Um local que recebe apenas algumas horas de sol por dia, geralmente ou o solzinho fraco da manhã ou o sol mais do final do dia. Aquele sol do meio-dia não é meia sombra. E o hall de entrada do elevador, que não tem nenhuma janela, ou aquele lavabo também sem janela, gente, isso é breu. Isso não é meia sombra, pelo amor de Deus. Planta nenhuma sobrevive sem luz. Outro erro frequente é colocar a planta longe da janela. A planta deve ficar a, no máximo, 3 metros da janela e não deve ter nenhum objeto entre a janela e a planta. Outra coisa a se levar em consideração é a face da janela. Hoje em dia, os smartphones têm aplicativos de bússola e você pode ficar em frente à sua janela e descobrir qual é a face dela. Se for face norte, ela irá receber luz do sol o dia todo. Se for face leste, ela irá receber o sol da manhã. Se for face oeste, ela irá receber o sol da tarde. Se for face sul, essa face é a mais sombreada de todas aqui no hemisfério sul. Poucas plantas irão sobreviver nesse local. Observe também se tem construções que possam obstruir a luz do sol, como muros ou outras casas ou até prédios ao redor da sua janela. Tem um vídeo que fala sobre luminosidade e explico mais sobre isso. Dá uma olhadinha aqui ou então acesse o link aqui na descrição do vídeo. Se as folhas estão murchas ou secas, é sinal de que sua planta está recebendo menos água do que necessário. Aumente a quantidade e a frequência de rega. Você também pode colocar cascas de pinos, argila expandida, rolhas, aparas de grama. Use o que tiver mais abundante aí na sua cidade para fazer uma cobertura no vaso ou no canteiro de uns 3 ou 4 dedos assim. Quando a terra está coberta, aparecem menos pragas e a terra fica mais úmida, mais fresquinha. Além disso, essa cobertura ainda ajuda a segurar melhor a água das regas e das chuvas. E de brinde, você precisará adubar com menos frequência, porque essa cobertura irá se decompondo e se transformando num ótimo adubo para suas plantas. Legal demais, né? Agora, se as folhas estão murchas e amareladas, é sinal de que sua planta está recebendo mais água do que necessário. Então deixe de regar por uns dias até secar bem o substrato e só então regue novamente. Importante verificar como está a drenagem do seu vaso. Pode ser que o furo embaixo do vaso esteja entupido e a água esteja empoçada no fundo do vaso. Muitas plantas não gostam de ficar com as raízes encharcadas, pois elas podem acabar apodrecendo e a planta morrendo. Quando for regar, regue a volta toda do vaso e espere a água começar a sair pelo fundo do vaso para parar de regar. É melhor regar abundantemente poucas vezes na semana do que só um pouquinho de nada todos os dias. E também escolha os momentos mais frescos para regar suas plantas. O mais indicado é regar pela manhã bem cedo,
ou no final do dia, depois que o sol já foi embora. Regando no momento certo, a gente evita o aparecimento de pragas e ainda pode economizar água de rega. Faça parte do Clube da No aqui no YouTube. Acesse o botão Seja Membro aqui embaixo, ao lado do botão Inscreva-se e saiba mais. Se as folhas estão comidas, é sinal de que tem algum inseto comendo sua planta. Se o corte for arredondado, é provável que sejam formigas se banqueteando. Então, espalhe sementes de gergelim ao redor da planta comida ou no caminho das formigas. Gergelim é ótimo para espantar as formigas. Aqui tem um vídeo com mais truques para acabar com as formigas de forma natural. Se os cortes forem mais irregulares, é sinal de que foi uma lagarta que passou comendo. Olhe atentamente as folhas de sua planta e procure pelo inseto. Se for apenas uma lagarta e ela não tiver feito um dano muito grande à sua planta, deixa lá. Ela logo irá fazer um casulo e depois virar uma linda borboleta. Mas se sua planta estiver infestada de lagartas, aplique Dimipel, um inseticida natural que controla as lagartas. Ah, sua planta é um maracá de cheiro? Sabia que a lagarta ajuda o maracá de cheiro a florescer mais? E a lagarta do maracá de cheiro não queima. Então, deixa as lagartas lá. E se a sua planta é um maracujá? Fique tranquila, fique tranquilo, que as lagartas do maracujá não queimam. Olha só o que o querido entomologista Guilherme Trivelato, aquele do Joninho, do vídeo sobre os insetos, falou sobre essas lagartas. Então você pode ver quem tem maracujá em casa, é muito comum encher de lagarta. E tem uma lagarta que é parecida, que parece que tem uns espinhos, mas todas elas são falsos espinhos. É mais para afugentar do que para fazer mal. Então você pode, essa lagarta do maracujá, você pode encostar nela que não faz mal. E o pessoal é desesperado com ela, passa um monte de inseticida. Pode deixar ela lá. E ela não vai comer o maracujá inteiro? Ela come a folha, né? Isso perde, lógico, que capacidade do maracujá crescer. Mas para ser sincero, o maracujá, se ele tiver com um solo legal, tiver plantado num lugar bom, ele tem força para passar por cima dessa lagarta. E o que acontece? Você vai aparecer muita lagarta no começo, você vai ficar meio chateado, daqui a pouco elas vão virar casulo, vai ter um monte de borboleta no seu jardim, que vale muito mais a pena, tá? Claro. E depois de um tempo essa borboleta começa a botar ovo, começa a aparecer mais lagarta. Em pouco tempo você vai estar vendo aquelas vespinhas que parasitam as lagartas, você vai estar vendo os percevejos que comem as lagartas, tá? Joaninha que come o ovo da borboleta. Então vai chegar uma hora que você vai ter a lagarta lá, mas não vai mais ser um problema. Você vai ter um pouquinho ali, um pouquinho lá, elas vão estar presentes, vai ter borboleta no seu jardim. Então minha recomendação, como entomólogo, como quem gosta de inseto, deixa a lagarta lá. Ela vai te causar um pequeno estresse no começo, mas seu maracujá vai aguentar. Se tiver bem, uma boa fundação, ele vai sobreviver. Se você achou bichinhos grudados ou bem pequenos andando pela sua planta, você pode colocar uma luva e retirar esses insetinhos manualmente. Ou então, pegar um cotonete embebido em álcool e passar na planta para retirar os bichos. Depois, é bom aplicar um inseticida para os primeiros socorros, usando sabão de coco e água. Pulverize sobre todas as folhas, na parte da frente e principalmente no verso delas, onde a maioria dos bichinhos se esconde. É sempre bom pulverizar no final do dia, quando o sol está mais fraco e não haverá perigo de queimar as folhas. Os inseticidas caseiros geralmente não podem ser guardados. Prepare e aplique no mesmo dia. E faça uma aplicação semanal por umas 3 ou 4 semanas. Se não funcionar, aplique o óleo de Neem. Aqui eu falo mais sobre ele, ou então aqui embaixo na descrição do vídeo. Se as folhas estão amareladas e escurecidas nas bordas, é sinal que está faltando potássio na terra. Aplique cinza vegetal, que é rica em potássio. Cinza vegetal?
Onde é que eu vou achar cinza vegetal, não? Tá louca? Na pizzaria da esquina da sua casa. Pois é, a maioria das pizzarias usa madeira para esquentar o forno de pizza e depois jogar fora as cinzas. Essas cinzas são ótimas para suas plantas. E se as folhas estão com um aspecto de velhas, com as nervuras amareladas, é sinal de que está faltando magnésio. Adube com magnésia bisurada, que a gente encontra na farmácia, ou então sulfato de magnésio ou calcário dolomítico. Esses a gente encontra em lojas de material agrícola. Se as folhas estão crescendo menores do que o normal, estão deformadas ou amareladas nas nervuras, é sinal de que sua planta está precisando de zinco. Adube com sulfato de zinco. Se as folhas estão ficando amareladas da borda para o centro e as novas folhas estão nascendo necrosadas, é sinal de que há deficiência de cálcio no solo. Você pode adubar com farinha de casca de ovo, que tem bastante cálcio, ou com calcário. Se as folhas superiores estão verde claras e as inferiores amareladas ou castanhas, é sinal de que sua planta está precisando de nitrogênio. Você pode adubar com esterco de galinha, de vaca, farinha de sangue, ureia ou humus de minhoca. Sabia que você pode produzir 2 adubos super poderosos com os restos dos seus alimentos? Sabe aquela folha de alface meio estragada, aquela casca de banana e todo o resto de verduras, legumes e verduras que você costuma jogar no lixo? Eles podem se transformar em adubos maravilhosos para suas plantas e você ainda ajudará a reduzir a quantidade de lixo jogada no planeta. Eu estou apaixonada pela minha composteira UMI. Consegui até um cupom para você poder comprar a sua com desconto. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo links para você comprar a composteira UMI e para vários outros vídeos que eu citei antes. Agora, atenção! Antes de sair por aí pirando na batatinha, é importante dizer que as folhas mais antigas e velhas geralmente ficam amareladas, secam e caem. Isso é normal, e acontece com a maioria das plantas. As folhas caem, como os nossos cabelos caem. Então, só comece a se preocupar se várias folhas começarem a apresentar algum dos sintomas que mencionei antes, ok? Nada de sair por aí já achando que a sua planta está morrendo. Calma, muita calma nessa hora. E aí, o que você achou? Já tinha observado as folhas das suas plantas? Conta pra mim nos comentários aqui abaixo do vídeo. Se você gostou desse vídeo, dá um curtir aqui embaixo, adicione ele aos seus favoritos. Aproveite e se inscreve aqui no meu canal e no meu site para ficar por dentro de todas as novidades. E aqui tem vídeos selecionados especialmente para você. Conecte-se com a natureza através de meus vídeos e posts e compartilhe em suas redes sociais. Vamos espalhar o amor à natureza. Eu te agradeço. Te espero no próximo vídeo. Beijos floridos da No!